Bem, pessoal, estamos aqui com a segunda videoaula da nossa disciplina de Bioquímica, nesse PSE. Hoje a gente vai falar um pouco do T02, a respeito de pH e sistemas tampão, certo? Vamos explicar para vocês o que é o pH, descrever um pouco como funciona o controle desse pH no nosso organismo, que deve se manter rígido, que deve ser bem controlado para que não haja alterações patológicas. E vai ter alguns cálculos. Porém, eu não devo cobrar de vocês cálculos no teste nem na matéria. Tá certo? Bom, vamos lá. Para a gente falar de pH um pouco, a gente tem que lembrar um pouco da aula anterior, onde a gente falou um pouco a respeito das estruturas, das ligações químicas, das interações intermoleculares, onde a gente deu destaque para pontes de hidrogênio, que fazem parte da constituição da água. E aqui a gente vê o que é a fórmula química da água. Essa fórmula estrutural aqui, onde você apresenta dois átomos em direções opostas, ela é conceitualmente errada, porque na verdade, se a gente caracterizasse a água dessa forma aqui, nós teríamos um átomo eletronegativo, bem mais eletronegativo do que um outro átomo com uma eletronegatividade menor. Isso faria com que a atração desse oxigênio pelos par de elétrons dessa ligação e dessa ligação fossem a mesma. E se a gente tivesse aqui o ângulo disso aqui em 180 graus, como está mostrando essa estrutura, ou seja, se essa estrutura na vida real, na realidade, fosse linear dessa forma, nós teríamos o que a gente chama de uma molécula apolar. Basta vocês lembrarem da teoria dos vetores. A gente teria um vetor nesse sentido, um vetor no outro sentido, vetores de mesma intensidade de lados opostos se anulam. E a gente sabe que a molécula da água, ela tem uma polaridade. O que é essa polaridade? Polaridade é como se você colocasse isso aqui, ó. Essa é a molécula da água, como ela deve ser representada. Bom, se a gente coloca isso aqui num cubo, um quadrado, a gente pode ver que o oxigênio, por ser mais eletronegativo, atrai o elétron desse hidrogênio e o elétron desse hidrogênio. Então a gente tem nesse quadrado aqui a parte de cima, onde está presente o oxigênio, com uma maior densidade eletrônica. Isso faz com que essa parte de cima aqui tenha uma carga negativa e essa parte de baixo tenha uma carga parcial positiva. Isso é classificar uma molécula como sendo polar. Se fosse desse jeito aqui, a gente não teria polaridade, porque a atração dos elétrons nesse sentido e nesse sentido anularia um ao outro, certo? Então a molécula de água ela é classificada como polar principalmente devido a esse ângulo de ligação que existe entre o oxigênio e o hidrogênio. Esse ângulo não é 180 graus como a gente poderia ver aqui, mas na verdade é 104,5 graus, que representa a maior distância entre esse par de elétrons, esse par de elétrons e os dois pares de elétrons disponíveis do oxigênio que estão livres na mesma camada eletrônica, certo? Então por isso é que eles têm que ficar o mais distante possível. Mais distante possível não é, porque aqui a gente tem que representar, não é se a gente
Não é se a gente tivesse desse jeito, porque a gente teria que representar o par de elétrons aqui e aí daria 90 graus. Aqui a gente tem 104,5 graus, que é a maior distância possível, certo? Além dessa característica polar, a gente percebe aqui que cada molécula de água pode fazer até 4 ligações, pontos de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Aqui ó, essa molécula está fazendo com esse, com esse, com esse e com essa outra molécula. Isso faz com que essa molécula de água fique próxima das demais. Na verdade, o que acontece? Quando nós temos o gelo, é quando as moléculas de água estão mais próximas umas das outras, realmente nós temos cada molécula de água ligada a 4 outras. Quando a gente aquece um pouquinho o gelo, o que acontece? Ele se derrete. O derreter do gelo nada mais é do que o rompimento de algumas dessas pontes de hidrogênio aqui. A água no estado líquido, a gente costuma falar que ela tem em média 3,4 pontes de hidrogênio por molécula de água. Existe 0,4? Não existe. Tem algumas moléculas que tem 4, tem algumas moléculas que tem 3, e a média em relação a todas dá 3,4. No gelo é 4. E no gás? Quando a gente aquece mais, a gente rompe todas essas pontes de hidrogênio e essa molécula vai para um lado, essa molécula vai para o outro, essa molécula vai para o outro, estão longe e não ligadas. Esse é o vapor de água. Então, quando a gente ferve a água, ela vai evaporando, ela não se transforma, não tem uma ligação química que é quebrada, apenas é transformada, é rompida essas pontes de hidrogênio, certo? Bom, aqui a gente tem o famoso o FON, né, que é a denominação dos pontos de hidrogênio, que geralmente nas moléculas biológicas estão relacionadas ao oxigênio ou ao nitrogênio, ou seja, hidrogênio ligado ao oxigênio, que tem eletronegatividade 3,5, ou ligado ao nitrogênio, que a eletronegatividade também é interessante, que é importante, que é 3, certo? Esses hidrogênios podem ser utilizados para fazer pontes de hidrogênio. Bom, o que acontece quando a gente coloca uma gota de óleo na água? Uma gota de gasolina, uma gota de solvente hidrofóbico. O que quer dizer hidrofóbico? Hidrofóbico é uma substância que tem medo da água, que não se mistura com a água. Bom, um lipídio é uma estrutura mais ou menos como essa aqui, ó. Certo? Como ele é representado? A gente viu uma estrutura dele na aula anterior. Carbonos, hidrogênios, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, ou seja, é uma cadeia que a gente chama na química orgânica de cadeia alifática, preenchida simplesmente por carbono e hidrogênio. Isso aqui dá uma estrutura que a gente chama de apolar, não tem polaridade nessas ligações aqui, certo? Ou seja, apolar é semelhante, é similar ao termo hidrofóbico. Aqui a gente não tem hidrogênios ligados ao oxigênio ou ao nitrogênio para fazer pontes de hidrogênio com a água. Então não tem como interagir essa parte aqui com as moléculas de água. E aí essa não interação resulta em quê? Resulta no que a gente está vendo aqui, ó. Uma maior organização das moléculas de água entre si para que não tenha essa interação porque não tem como ter essa interação com o lipídio. Bom, se você coloca um lipídio na água, automaticamente pontes de hidrogênio ali vão ser quebradas e novas pontes de hidrogênio vão ser formadas. Só que aqui nessa parte, aqui nessa superfície, não tem como se formar ponte de hidrogênio. E dá um déficit de ligações de hidrogênio. Isso é desfavorável, porque desde o começo, desde a aula anterior, a gente está falando. Todas as ligações químicas é para alcançar a estabilidade. Se a gente quebra ligações químicas, a gente desestabiliza aquelas moléculas, aquele sistema. O que está acontecendo aqui é simplesmente isso. Acontecendo uma desestabilização da interação entre as moléculas de água na superfície, porque elas não têm como se ligar ao lipídio. Bom, se a gente coloca uma gota de óleo num copo d'água
de repente a gente coloca uma outra gota no outro ponto, a tendência, todo mundo está cansado de saber, é que essas gotas tendem a se juntar. Vão se juntando, vão se juntando. Por que vai se juntando? Por causa disso aqui, ó. Desculpe novamente, a gente vai apanhar. Se a gente tem essa superfície aqui que está desestabilizada. Se a gente colocar duas, a gente teria o dobro de superfície, ou seja, o dobro de moléculas desestabilizadas. Porém, se a gente junta, essa parte aqui pode interagir com essa parte, mas não interage com as águas. Aí a superfície água solvente ou água lipídio vai reduzindo. E a forma mais comum ainda é disso aqui se organizando para que a gente tenha essa repulsão, digamos assim, das moléculas de água minimizada o máximo possível. Por exemplo, quando a gente coloca essas estruturas numa bicamada lipídica, o que a gente está fazendo? Escondendo essas estruturas que são apolares da molécula de água. E o que a gente tem na superfície? Bom, isso aqui na superfície, vocês estão vendo que tem oxigênio, tem carga negativa. É a superfície. Isso aqui interage com a água. Isso aqui é o que a gente chama de cabeça hidrofílica. Na membrana plasmática é a mesma coisa. A gente tem essas estruturas, certo? E quando a gente faz uma linha e aqui uma outra linha, a gente tem a bicamada lipídica. Uma outra estrutura comum que a gente tem, por exemplo, na maionese, quando a gente mistura óleo com água, é formar as estruturas micelares. O que são as micelas? A gente expõe para a água a parte hidrofílica que pode se interagir com a água e esconde dentro de esferas a parte hidrofóbica que não quer contato com a água. Isso é a chave para a gente conseguir fazer o sorvete, é a chave para a gente conseguir fazer a maionese. Vários alimentos são feitos dessa forma e é a forma principal como os lipídios são distribuídos pelo nosso organismo por meio do sangue. Porque a gente come essas picanhas maravilhosas dos churrascos e tudo mais, a gordura entra no nosso organismo e cai, é transmitida pelo sangue. O sangue nada mais é do que uma boa porção aquosa, né? Boa parte do sangue é água. E para você distribuir isso, nada mais é necessário que você disponha essa gordura de forma menos prejudicial ao organismo. E aí a gente forma essas micelas. Na verdade, a gente tem outras partículas envolvidas aqui, como proteínas, que ajudam a essa micela se ficar dissolvida no sangue, mas nada mais é do que uma partícula parecida com essa aqui. Bom, e no caso de sal? O que acontece quando o sal se envolve com a água? Bom, o sal é menos complicado. Por que o sal é menos complicado? Porque o sal ele libera partículas com carga. Ele libera partículas positivas e partículas negativas. A gente mostrou para vocês que a água ela tem uma parte dela que é positiva e uma parte dela que é negativa. A parte próxima aos hidrogênios vai estar com carga positiva, parcial positiva. Próximo ao oxigênio, carga negativa. E os opostos se atraem. Então, se a gente tem uma molécula, um íon, um cátion, como é o caso do sódio, ele vai se ligar às moléculas de água por meio da interação com a parte do oxigênio. Por outro lado, se a gente tem um íon, um ânion, como é o caso do cloreto, ele se interage com a parte positiva da molécula de água e forma ligações, o que não aconteceu aqui, certo? Então isso é basicamente o princípio para qualquer molécula poder ser dissolvida no nosso organismo. A gente tem que lembrar que boa parte, tanto das células, quanto da nossa corrente sanguínea, quanto do nosso organismo, é água. E qualquer coisa que a gente pense que aconteça no nosso organismo, a gente tem o envolvimento da água ali presente, certo? Então, as funções da água no nosso organismo.
transporta substâncias, facilita reações químicas e participa de muitas reações químicas também. Termorregulação, o suor nada mais é do que isso, a gente só sua quando a gente faz um exercício físico para manter o calor, a temperatura do nosso organismo constante. Lubrificante nos líquidos entre das articulações, a gente tem bastante a parte lubrificante da água junto com outras substâncias. Então, reações de hidrólise, ou seja, a água entra dentro da reação e quebra ligações químicas. Equilíbrio osmótico, equilíbrio ácido e base. Todos esses 7 pontos aqui são funções da água no nosso organismo. São funções importantes que só temos a vida porque nosso organismo tem a água como meio de onde ocorre a boa parte das reações químicas. A gente vai ver que boa parte das reações metabólicas do nosso organismo, a água está envolvida. Ou a gente libera molécula de água, ou a gente utiliza molécula de água para fazer alguma hidrólise, para fazer alguma reação química, certo? Então, ela mantém as estruturas das proteínas, ela mantém as estruturas da membrana plasmática intacta. Basicamente, a vida só existe porque ela é na água, de uma forma geral. Bom, água, vou voltar aqui, o H2O, como a gente mostrou para vocês. Aqui, ó. Essa estrutura aqui que é a estrutura da água. Vocês estão vendo que não tem carga. É uma estrutura que a gente diz na química de molecular. A molécula de água não tem carga. Bom, moléculas, de uma forma geral, não conduzem corrente elétrica. Para que a gente tenha a condução de corrente elétrica, a gente precisa que exista íons. Íons com carga positiva e carga negativa, onde o elétron possa ir do ponto negativo para o ponto positivo, para percorrer o caminho dele. Se não tiver íons, a gente não tem como falar que aquilo ali conduz corrente elétrica, certo? Bom, porém a água ela é capaz de ionizar. Da onde que vem essa propriedade ionização da água, certo? Da onde que se descobriu que a água é capaz de ionizar, ou seja, quebrar. A molécula de água ela pode ser quebrada e gerar íons. Esses aqui são os íons, ó. O H+, que a gente chama de próton, e o OH- que a gente chama de hidroxilas. Da onde que se observou essa propriedade? Na verdade, a água pura, só H2O, se fosse só a estrutura molecular, não conduziria nada de corrente elétrica. Porém, ela tem uma condutividade pequena, mas possui. Então, só se pode explicar essa condutividade pela presença de íons. Então, descobriu-se que a água ela é capaz de ionizar. Bom, isso aqui nada mais é do que essa estrutura aqui, certo? Vocês estão vendo que esse hidrogênio, como eu expliquei na aula anterior, ele está ligado a um oxigênio que é muito eletronegativo, que puxa muito os elétrons da ligação, e é como se ele ficasse sem nada, sem elétrons. Ele precisa de 2. Esse oxigênio da molécula vizinha tem aqui pares disponíveis, então pode emprestar. Isso forma a ponte de hidrogênio. Só que de uma forma geral isso pode se romper. Pode se romper como? Às vezes a atração desse hidrogênio por essa molécula aqui, por esse par de elétrons aqui, pode superar a ligação desse hidrogênio a esse oxigênio. Isso é um estágio transitório, rápido, mas que acontece. Nesse instante, quando essa força aqui
supera essa ligação covalente aqui, o que a gente tem? Essa molécula de água perdeu um hidrogênio com uma carga positiva. Então o que ficou? OH-. E essa molécula de água aqui recebeu um hidrogênio com uma carga positiva, que a gente chama de hidrônio, isso aqui, que é o H3O+. Isso é transitório e isso é reversível. De repente, no mesmo estágio que isso aqui passa para cá, isso pode voltar, certo? Porém, essa formação de cargas é o suficiente para a gente perceber a condutividade elétrica da água. Então, o que a gente tem? A gente tem essa ionização aqui de forma reversível pela molécula de água. Ou seja, simplificando, o correto seria ter duas moléculas de água, onde uma pega o hidrogênio da outra. Vai formar H3O+ e OH-. Mas aqui a gente simplifica. É uma molécula de água que se quebra, que se tem a ligação covalente quebrada, separada. Aí libera próton, o H+, e o OH-. Certo? Bom, existe um outro conceito que a gente tem que falar agora, que é a respeito de ácidos e bases. O que são ácidos e bases? São funções da química, são grupos de substâncias que agem como ácidos ou agem como bases. O que são os ácidos? Produzem H+. O que são as bases? Produzem hidroxilas. O que a água tem? H+. O que a água tem? Hidroxila. Se eu colocar um ácido, o que vai acontecer com H+? Vai aumentar. Se eu colocar uma base, o que vai acontecer com a OH-? Vai aumentar. Certo? Então, esses ácidos e bases, o que interferem na água? Vocês estão vendo que isso aqui tem um equilíbrio? É uma reação que pode ir na dissociação e pode voltar. Ou seja, isso aqui é o reagente. Quando a gente quebra a ligação, forma os produtos. E de repente os produtos podem se associar, formar a ligação novamente e virar água. Certo? Então, isso aqui, como ela é uma reação reversível, existe para toda reação reversível o que a gente chama de constante de equilíbrio. O que essa constante de equilíbrio me fala? Por exemplo, qualquer reação reversível, constante de equilíbrio vai ter o quê? O coeficiente das concentrações dos produtos dividido pelo coeficiente das concentrações dos reagentes no equilíbrio. Essa é uma regra. Isso aqui é uma fórmula que serve para qualquer reação química reversível, certo? Então, essa constante de equilíbrio me fala o quê? Bom, a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Se eu tiver muito produto, mais do que reagente, isso aqui vai ser maior que 1. Se eu tiver pouco produto e muito reagente, isso aqui vai ser menor do que 1, certo? Então, na água, para vocês terem uma ideia, essa constante de equilíbrio aqui é da ordem de 10 elevado a menos 18. Menos 18 quer dizer 1 dividido por 10 elevado a 18. Quem que está em maior quantidade? Esse aqui é 1. Esse aqui é 10 elevado a 18. Certo? 10 elevado a 18 é 1 com 18 zeros na frente. É a quantidade de moléculas de água para cada H+ ou OH-. Então a quantidade de água é infinitamente superior. Certo? Essa constante de equilíbrio a gente vai falar dela direto, pessoal. Isso aqui é uma coisa que justifica, se vocês tiveram a oportunidade de pegar alguma apostila do segundo grau e tudo mais,
Leiam e estudem Lei de Ação das Massas. O que essa Lei de Ação das Massas fala pra gente? Simplesmente ela vai em cima dessa regra aqui, ó, dessa equação, dessa matemática aqui. Constante é um valor definido, é um valor que não muda. O que é uma constante? O número 2, por exemplo, é uma constante. A hora nenhuma ele vai ser diferente do valor 2, certo? Pode mudar a unidade, mas o valor 2 é 2. Isso é constante. Se eu tiver uma constante, desculpe novamente, se eu tiver uma constante aqui que não muda, essas quantidades aqui podem mudar, desde que a constante se mantenha, desde que essa equação continue verdadeira. Por exemplo, eu tenho aqui uma constante 2. Qual que daria o valor de 2? Bom, 4 dividido por 2 dá 2. Certo? Bom, mas 6 dividido por 3 dá 2. Vocês viram como a gente alterou o valor dos produtos, mas teve que alterar o valor dos reagentes? E isso é o que fala a Lei da Ação das Massas. O que a Lei da Ação das Massas faz? Bom, a Lei da Ação das Massas é assim. Em qualquer reação em equilíbrio, esse equilíbrio reage se você colocar produtos no sentido de gastar esse produto. Se você colocar reagente no sentido de gastar esse reagente. Então você tem uma situação lá onde essa equação aqui chegou no equilíbrio. De repente você coloca ácido. Ácido vai acrescentar H+. O que você está fazendo com essa equação? Está alterando esses valores aqui. Se você está adicionando H+, você está aumentando aqui o numerador. O que tem que fazer? Bom, esse numerador tem que reagir com esse para aumentar a quantidade de água que está no denominador. Então, esse você aumentou. Esse aqui está uma setinha para cima. Essa quantidade que você coloca, gasta esse aqui. Então, esse aqui diminui. Esse aqui aumentou, esse aqui diminui. Para produzir quem? Água. Esse aqui aumenta. Isso é a Lei da Ação das Massas. Então, se eu colocar, simplificando, se eu colocar produto, desloca o equilíbrio no sentido dos reagentes. Se eu colocar reagente, desloca no sentido dos produtos. Se eu retirar produto, desloca para cá. Se eu retirar reagente, desloca para a esquerda. Certo? Isso é a Lei da Ação das Massas que a gente está falando de uma forma mais simplificada para vocês. Bom, com essa situação explicitada para vocês, que é a da dissociação e ionização da molécula de água, formando esses íons, o cátion, que é o próton, e o ânion, que é a hidroxila, a gente chega num conceito que é o importante dessa aula hoje, que é o pH. O que é o pH? pH nada mais é do que a concentração dos íons hidrogênios. Ela é proporcional à concentração dos íons hidrogênios. Certo? Bom, deixa eu ver como é que eu consigo falar isso aqui para vocês. Deixa eu ver como é que tá aqui para frente. Aquela equação da concentração da água, aquela equação que eu falei para vocês aqui, ó, deixa eu ir e voltar, que fala da lei de equilíbrio da água, certo? E eu falei que esse valor aqui é da ordem de 10 a menos 18. A gente consegue chegar nesse valor aqui por essa relação aqui, ó. Então aqui a gente tem uma explicação mais ou menos simplificada dessa equação da constante de equilíbrio da água. Bom, a constante de equilíbrio da água é igual a concentração dos produtos, certo? Dividido pela concentração da água. Na água pura, 1 entre cada 10 elevado a 7 moléculas de água está ionizada em cada instante. 10 elevado a 7. 1 entre cada 10 elevado a 7. Certo? Bom, a concentração da água em 1 litro de água a 25 graus Celsius é de 55,5 molar, ou seja,
Isso aqui é 55,5. Se a gente colocar os valores referentes a isso aqui, a gente vai ver que esses valores aqui dá da ordem de 10 a menos 7, 10 a menos 9. Então, por mais que a gente altere a concentração da água aqui, vai alterar o que? 55,5, aí coloca aqui mais 6 casa 1 número. Então a gente vai considerar que esse aqui é um valor que não altera tanto. Por mais que a gente altere aqui, ó, a gente nunca vai conseguir chegar a 55,6. Nunca vai conseguir chegar a 55,4. Então a gente vai deixar isso aqui um valor constante, 55,5. Certo? A constante de equilíbrio é o que eu falei para vocês aqui, ó. Eu falei 10,18, 10 elevado a 18, desculpe, na verdade é 1,8 vezes 10 a menos 16, certo? Da onde que esse valor surgiu? Da condutividade da água. Então 1,8 vezes 10 a menos 16 é a condutividade da água, é a constante de equilíbrio, é quanto que se dissocia de cada água, certo? Bom, substituindo os valores aqui, 1,8 vezes 10 a menos 16, vezes, multiplica cruzado, 55,5, vai ser igual a concentração do próton vezes a concentração da hidroxila. Isso aqui a gente chama de KW, produto iônico da água, certo? O que é o KW? Bom, a gente multiplicando aqui dá 99,9 vezes 10 a menos 16, ou seja, a gente mudando aqui dá 1, arredondando isso aqui vai ficar 1, 2, duas casas depois da vírgula, ou seja, 1 vezes 10 a menos 14. É essa a concentração aqui. Na água pura, sempre que eu tiver prótons, cada molécula de água é capaz de me gerar um próton e uma hidroxila. Então, na água pura, esses valores nunca vão ser diferentes. Certo? Então, a concentração de próton e a concentração de hidroxila dá 1 vezes 10 a menos 14. Prótons vezes próton dá 1 vezes 10 a menos 14. Raiz quadrada disso aqui, a concentração de prótons é 1 vezes 10 a menos 7. A concentração de hidroxila também é 1 vezes 10 a menos 7. Certo? 10 a menos 7, pessoal, é 0,00000001. É um valor muito pequeno, mas é considerável. Para a gente não trabalhar com potência de 10 no negativo, 10 a menos 14, 10 a menos 7, 10 a menos 2, 10 a menos 3, o que o pessoal fez? Passou isso para escala logarítmica. Na escala logarítmica, simplesmente colocou isso aqui, ó, pH é igual a menos log de 1 sobre H+, ou menos log da concentração de H+. Bom, se você coloca aqui na água pura, isso aqui 10 a menos 7, o logaritmo negativo de 10 a menos 7 dá 7. A água pura, o pH é neutro. Isso aí todo mundo já sabe mais ou menos. pH neutro é 7. Acima é básico, pH acima do 7 é uma solução básica, pH abaixo de 7 é solução ácida. E o que tem isso? Bom, vamos pensar aqui, ó, nessa fórmula. pH é igual a menos log da concentração de H+. 10 a menos 7 dá 7, é o neutro. Vou colocar pH 2, ou seja, o valor aqui é 2. Se eu colocar, isso aqui dá a concentração de próton 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 2 é maior ou menor do que 10 elevado a menos 7? É 5 vezes maior. Certo? 5 vezes, não, desculpe. 10.000 vezes maior. 100.000 vezes maior. Certo? 10 elevado a 5 vezes maior. Bom, maior.
Então o pH, à medida que for ficando ácido, o pH diminui. Por que ele diminui? Porque ácido libera próton. Então a concentração de próton aumenta. A mesma coisa de forma invertida a gente vai ter para a hidroxila. Certo? Bom, eu liberei uma base aqui. O que a base faz? Aumenta a concentração de hidroxila. Aumentando a concentração de hidroxila, vai deslocar o equilíbrio para cá, vai gastar próton, vai fazer o que com próton? Vai diminuir a concentração de próton. Se estava 10 a menos 7, agora não é 10 a menos 7. Para diminuir, 10 a menos 9, 10 a menos 10. Qual que é o pH? 10, 9. Entendeu? Então, toda vez que eu tiver base, eu aumento a hidroxila. E essa hidroxila gasta prótons e diminui o pH. E diminui a concentração de prótons, aumenta o pH. Cada vez que eu coloco ácidos libera prótons, os prótons são liberados ali, aumenta a concentração de próton, diminui o pH. Certo? Essa relação eu sugiro que vocês deem uma olhada no capítulo que eu disponibilizei para vocês. Qualquer dúvida a gente vai voltar a discutir isso no encontro presencial. Tá certo? Bom, vamos lá. Conceito de ácido, conceito de ácido, a gente tem vários estudiosos que falaram o que é ácido, que conceituaram esse grupo de moléculas, substâncias chamadas de ácidos. Bom, a gente tem um conceito mais básico, que é o conceito de Arrhenius, onde ele fala que ácido é toda substância que em solução aquosa libera o cátion ou íon hidrogênio, ou seja, libera o H+, é ácido. HCl libera H+, ó. Beleza? Conceito de Bronsted-Lowry, que é o que a gente vai trabalhar. Ácido é um doador de prótons, uma substância que pode transferir próton para outra. Aqui ele tá, o ácido, o HCl é próton, ele transferindo esse hidrogênio aqui para a água e fica formando o hidrônio, e o cloreto fica sem nada. Beleza? Então os dois em relação ao ácido tem a ver com o quê? Com a doação, com a liberação de prótons. Base. Conceito de Arrhenius, base é toda substância que em solução aquosa se dissocia liberando um ânion hidroxila, ou seja, NaOH libera hidroxila. Conceito de Bronsted-Lowry aqui já muda um pouquinho. Base é um receptor de prótons. Um ácido pode transferir um próton para uma base. Ou seja, NH3, o que acontece? Ele pega um hidrogênio do H2O, certo? E forma um NH4. Ele recebeu um próton. Vocês não estão vendo nenhuma hidroxila. Aliás, você está vendo aqui que está sendo formada. Certo? Então, dessa forma, quem é a base? A base, que é um receptor de prótons, é a amônia. É o NH3, recebeu o próton. Pelo conceito de Arrhenius, libera dissociando o ânion hidroxila. Quem dissociou, quem seria a base, seria a água, porque é ela que liberou a hidroxila. Porém, ela funcionou como um ácido. Ela doou próton para isso aqui. Entenderam como tem uma certa diferença aqui? Como tem um conceito aqui envolvido que faz com que... Aqui você não está vendo hidroxila, mas a amônia é base. Certo? Ela recebe o próton. Então, a gente vai fazer essas definições mais em relação ao próton do que em relação à hidroxila. Tanto que a gente vai falar do pH. Existe o pOH? Existe o pOH, mas a gente vai falar só de pH. Gente, hora nenhuma a gente usa o conceito pOH. Eu tenho muito tempo que eu trabalho com laboratório e nunca medi pOH. Eu sei que medindo pH eu tenho um valor referente que é o pOH. Mas a gente não trabalha com pOH, certo? Esse conceito a gente trabalha, quase não pensa. Então, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é um ácido. Por que ele é um ácido? Porque esse hidrogênio aqui pode se desligar, pode soltar desse grupo carboxílico aqui. E quem tira esse hidrogênio? A base. A base é capaz de receber esse hidrogênio. Então a água pode funcionar como uma base. Recebeu,
é uma base. Do O é um ácido. Bom, aí do lado inverso, o que a gente tem? A gente tem essa molécula, que é o ácido acético, desprotonado, aqui, ó, perdeu o hidrogênio. Como o hidrogênio sai com uma carga positiva, o que fica uma carga negativa. Bom, a água que recebeu o hidrogênio, recebeu junto a carga positiva, certo? Então, aqui saiu um próton, veio para a água, formou essa molécula. Bom, isso aqui pode ser como uma reação reversível, pode acontecer nesse sentido, como pode se inverter. Invertendo, quem que vai doar o próton? Esse aqui tem um hidrogênio a mais, ó. Ele doa, isso aqui funciona como uma base e vai formar o ácido. Então, todo ácido existe uma base que a gente chama de base conjugada, e toda base tem um ácido conjugado. O íon acetato, esse aqui, é a base conjugada do ácido acético. O ácido acético é o ácido conjugado do íon acetato. O íon hidrônio, esse aqui, é o ácido conjugado da água. A água é a base conjugada do íon hidrônio, certo? Ácidos tendem a aumentar a concentração de prótons. Aumentando a concentração de prótons, reduz-se o pH de uma solução aquosa, e bases diminuem a concentração de prótons, diminuindo a concentração de prótons, aumenta o pH, certo? Bom, aqui a gente tem a escala de pH, que de uma forma geral a gente conhece ela como sendo de 0 a 14. Existem valores diferentes disso, existem. Não é correto falar que ela termina no 0 para baixo e termina no 14 para cima. Mas vocês estão vendo aqui que a gente tem a escala de pOH, que é contrária à escala de pH. E o que a gente pode ver é o seguinte: isso aqui deriva dessa igualdade aqui, ó. 10 elevado a menos 7 vezes 10 elevado a menos 7 dá 10 elevado a menos 14. 7 mais 7 é 14. Então, se a gente tirar o colog menos log para se transformar isso aqui em pH, esse aqui em pH, transformar esse aqui em pOH, transformar esse aqui em colog dessa parte do KW, pKW, que a gente costuma falar, o que a gente vai ter? 7 mais 7 é igual a 14. O hidrogênio eu coloquei ácido, foi para a quantidade de hidrogênio, aumentou, o pH, que era 7, passou para 5. Bom, isso aqui continua sendo 14, isso aqui continua sendo constante. Qual que é o valor do pOH? 14 menos 5, 9. Ele era 7, teve que passar para ser 9, por quê? Porque você colocou ácido. Eu coloquei base, aumentei a concentração de hidroxila, beleza, foi para quanto? Foi para tanto que deu o pOH igual a 10. Bom, quanto que é o pH para essa igualdade de ser 14? Aqui é 10, aqui é 14, aqui é x. X é igual a 14 menos 10, certo? Dá 4. Beleza? Então a gente tem essas situações, olha. Se o pH meu é 0, o pOH tem que ser 14. Se o pH meu é 1, o pOH tem que ser 13. Se o pH meu é 14, o pOH tem que ser 0. Isso aqui, somado a isso, tem que dar 14 sempre. Isso é uma regra aqui, ó. pH mais pOH é igual a 14. Bom, essa parte aqui, que é a parte de cálculos, que demonstra essa relação, certo? Aqui a gente continua na água pura. A concentração de H+ e concentração de OH- são iguais. Se são iguais, o KW, e aí a gente chega na concentração
de H+, ou de OH-, que é igual a 10 elevado a menos 7. P é dito como logaritmo negativo de, então pH vai ser o menos log da concentração de H+, ou seja, menos log de 10 elevado a menos 7 dá 7. Beleza? Assim a gente chega no valor que o pH é igual a 7, é o pH neutro da água pura. Abaixo disso é ácido, acima disso é básico. Bom, por que o pH é tão importante? A gente vai ver que toda hora a gente está preocupado com o valor do pH. Nosso organismo ele é compartimentalizado. De uma forma geral, os líquidos orgânicos, pH é 7.4, 7.35, 7.35 são valores fixos e devem ser mantidos nesses valores. Qualquer alteração desses valores aqui podem levar a reações químicas que a gente não gostaria de que acontecesse, certo? Líquido dentro da célula depende do tipo de tecido, mas pode ser de 6 a 7.4. Um músculo em alta atividade anaeróbica ele vai produzir ácido lático. O ácido lático é ácido, como o próprio nome, e vai fazer o pH cair. Certo? Então pode chegar a 6, mas geralmente o líquido é quase no mesmo valor do extracelular. Porém, alguns outros líquidos, a urina de 4,5 a 8, o HCl que está no nosso estômago 0,8. O intestino a gente tem pontos onde chega a 8,2, certo? Então a gente tem que ter essa concentração, esse valor de pH relativo à concentração de prótons, de forma que mantenha o nosso organismo funcionando. E a gente vai ver que isso é muito importante, essa concentração de H+, aqui, ou seja, o pH, é muito importante, inclusive, para a função de enzimas. Bom, o ácido clorídrico, por que ele é tão ácido? Porque o próprio HCl ajuda na digestão de proteínas, na quebra da ligação peptídica de proteínas. Mas além disso, a gente tem enzimas ali que só agem em pH ácido. A hora que a gente elimina, passa o nosso suco gástrico para o intestino e o pH é corrigido, vai de 1 automaticamente, quase que automaticamente ele vai para 8, essas enzimas, a pepsina principalmente, é inativada. Então a gente tem essa função aqui muito importante para a função enzimática, para as reações químicas acontecerem, certo? E isso deve ser controlado. Homeostasia é o controle do pH no sangue. É a constância do meio interno. A gente tem que manter esse pH inalterado, certo? Então, olha só, equilíbrio entre a entrada e produção de íons de hidrogênio e a livre remoção desses íons do organismo. O organismo dispõe de mecanismos para manter a concentração de prótons e, consequentemente, o pH sanguíneo dentro da normalidade, ou seja, manter a homeostasia de pH. O pH normal do nosso sangue, 7,4. Acima disso, a gente entra em estado de alcalose. E não precisa ser muito acima não, pessoal. 7,4, 7,8, a gente já vai estar internado no hospital com um grau acelerado de alcalose. Abaixo de 7,4, acidose. 6,8 de pH sanguíneo, essa pessoa com certeza está numa acidose diagnosticada aguda. Pode levar à morte, inclusive. Então como que a gente mantém isso aqui nesses valores? A gente usa o que a gente chama de sistema tampão. O que é o sistema tampão? É uma série de reagentes químicos capazes de manter a concentração de prótons constante. Então, a gente produz ácidos, a gente tem reações onde a gente, como eu falei agora há pouco, produz o ácido lático. O ácido lático vai jogar na corrente sanguínea H+. Se a gente não tiver uma forma de neutralizar esse H+, que está caindo na corrente sanguínea,
o pH vai despencar. E aí a gente entra em estado de acidose. Alteração respiratória, tudo isso é característico de acidose. E aí pode chegar até ao ponto de das enzimas não funcionarem mais e as reações químicas do nosso organismo não acontecerem. Certo? Então, olha só, as alterações de pH, como se acontece? Acúmulos de ácidos, perda de base, pode aumentar a quantidade de prótons, queda do pH, acidose. Por outro lado, perda de ácido, acúmulo de base, pode diminuir a quantidade de RH+, aumento do pH, consequente, a alcalose. Tanto a alcalose quanto a acidose são situações indesejáveis do nosso organismo. E como que a gente faz para manter isso aqui nesse valor? Tampão. Sistema tampão. Certo? Bom, só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Se a gente quebrar a glicose anaerobicamente, a gente produz ácido lático, aumenta a prótons. Algumas situações onde a gente oxide, quebre ácidos graxos de forma incompleta, pode gerar corpos cetônicos, são ácidos, aumenta a próton. Metabolismo aeróbico da glicose vai gerar bastante ácido carbônico. Ácido carbônico é esse H2CO3, que pode ser dissociado em H2O mais CO2. Ou seja, a gente quebra a glicose até CO2. Produz água. Juntos os dois, H2CO3. H2CO3 é o ácido carbônico que se dissocia e leva à produção de próton. Oxidação de aminoácidos pode gerar ácido sulfúrico, principalmente aminoácidos sulfurados. Hidrólise de fosfoproteínas e nucleoproteínas gera ácido fosfórico. Então, de uma forma geral, o nosso metabolismo gera ácidos. Se a gente não tivesse como absorver, neutralizar esse H+, nosso pH sanguíneo cairia facilmente de 7,4 para 5, 5,5 todos os dias. E aí o que acontece? Nossas enzimas não iriam funcionar mais nesses valores. Certo? E como é que a gente tem a neutralização disso é possível? Bom, o tampão, como eu falei para vocês, nada mais é do que qualquer substância que pode reversivelmente se ligar aos íons de hidrogênio. Soluções formadas por um ácido fraco e sua base conjugada, ou por um par hidróxido fraco e seu ácido conjugado. Certo? Então, guardem isso aqui, ó. Ácido fraco e a base conjugada formam um sistema tampão. Então, olha, esse tampão é um ácido, uma base conjugada. Eu coloquei prótons, eu produzi prótons, o que a base conjugada faz? Liga. No que ela liga, ela neutraliza, esse próton não fica mais livre em solução. Certo? Se ele não está livre em solução, ele não está alterando o pH. Beleza? Bom, eu tenho aqui em condições onde eu produzi hidroxila. Eu tenho esse ácido, certo? Esse ácido, para eu neutralizar essa hidroxila, o que eu preciso? Do próton. Esse ácido libera próton, ponto. Virou água. A água não altera o pH. A hidroxila altera, porque ela consome prótons. Mas esse próton estava ligado. Então não temos alteração de pH nessa situação. Então, o sistema tampão ele funciona dessa forma. Se você adiciona prótons, ele vai lá, liga aquele prótons. Se você adiciona base, hidroxila, ele vai lá, libera prótons para neutralizar aquela hidroxila. E a quantidade de prótons e hidroxila fica basicamente a mesma. Não se altera. Então, olha só. Composição e ação das soluções tampão. Um tampão resiste a variações no pH porque ele contém tanto espécies ácidas para neutralizar os íons hidroxila, quanto espécies básicas para neutralizar os prótons, os gamais. As espécies ácidas e básicas que constituem o tampão não devem consumir umas às outras pela reação de neutralização.
Então, isso aqui é uma exigência só preenchida por um par ácido-base conjugado. Por exemplo, o ácido acético e o acetato, aqui a gente tem a base, aqui a gente tem o ácido. Se a gente colocou base, ele libera esse próton, neutraliza a base. Se a gente colocou ácido, liberou o próton lá, ele tem essa base para neutralizar, certo? Aqui a gente tem o íon amônio e a amônia. Essa aqui é a base e esse aqui é o ácido. Os dois funcionam como sistema tampão. Bom, em quais situações que esse sistema tampão vai funcionar? Existe uma fórmula que a gente chama de equação de Henderson-Hassenbeck, que leva em consideração a constante ácida do... Constante ácida é como se fosse a constante de equilíbrio de dissociação do ácido, ou seja, quanto que aquele ácido tende a liberar ou não aquele próton, certo? Isso é a constante ácida. Então, ó, para vocês terem uma ideia, a constante ácida é o Ka, ele é igual a, vamos colocar um ácido aleatório, um A-. O Ha é o ácido, ele se dissocia em H+, mais A-. Aqui a gente tem o ácido, aqui a gente tem a base conjugada, certo? Bom, quando ele se dissocia, ele está liberando prótons, beleza? Se a gente separar, mudar a posição disso aqui, a gente vai ter concentração de prótons é igual a Ka vezes concentração do ácido sobre a concentração da base conjugada. Tirando o log, tirando o cológico menos logaritmo, a gente transformar isso aqui em pH, a gente tem que transformar tudo isso em colog. Então a gente tem que tirar menos log de Ka, menos log dessa região aqui, dessa parte aqui da equação. Bom, essa estrutura, essa equação, nada mais é do que uma definição vinda da fórmula do pH. Utilizada para quem? Para soluções tampão. Então, olha, pH é igual a pKa mais log da concentração de base conjugada, que é capaz de neutralizar o ácido, e a concentração de ácido, que é capaz de neutralizar a base que eu colocar ali, certo? O K, gente, é constante. O pH não. O pH muda. Muda de acordo com o quê? De acordo com essas concentrações aqui. Então, se a gente quiser brincar nesses valores aqui, a gente percebe o quê? Que quando o pH é igual ao valor de pKa, isso aqui, ó, pH é igual a pKa. Se a gente passar isso aqui para cá, vai dar zero. Então, essa parte toda aqui tem que ser zero. Log na base 10 de qualquer coisa para ser igual a zero, isso aqui tem que ser 1. Ser 1 quer dizer que eu tenho o quê? A cada 10 moléculas dessa, eu tenho que ter 10 dessa. Se eu tiver 1 milhão dessa, eu tenho que ter 1 milhão dessa forma aqui, ó. Isso quer dizer para mim o quê? Que quando eu tenho pH igual ao valor de pKa, eu tenho 50% das moléculas na forma de base conjugada, capaz de neutralizar o ácido, e 50% das moléculas na forma de ácido, capaz de neutralizar a base. Bom, nessa situação eu tenho o ideal, porque se eu colocar ácido, eu tenho base conjugada ali. Se eu colocar base no meio, eu tenho ácido ali para neutralizar. E aí é o ponto ideal de tamponamento. É isso que a gente está vendo aqui, ó. O que essa curva me fala? Me fala que tem uma região onde realmente o tamponamento acontece. Tem região que o tamponamento não acontece. Isso aqui, gente, ó, olha só como é que é esse gráfico. Eu estou aumentando aqui a quantidade, eu estou adicionando base. Então o pH inicialmente é 1. Com pouquinha base já foi para 2. Um pouquinho mais de base foi para 3.
Aqui, ó, olha o tanto de base que eu já tive que adicionar para ele ir para 3,5. Olha o tanto de base que eu tive que adicionar para ele ir para 4. Vocês estão entendendo? Então aqui, ó, não tem tamponamento. Porque eu estou colocando base, o pH está subindo, está subindo, está subindo. Aqui já não é dessa forma. Aqui eu já estou colocando base, mas essa base já está começando a ser neutralizada, certo? Aqui, ó, é onde a gente tem a região de platô. Quer dizer o que? Olha só, gente, daqui 0,9 a 0,1 eu adicionei, olha, 9 vezes mais base para o pH. Quando eu coloquei de 0 a 0,1, o pH foi de 1 para quase 4. Subiu 2 unidades, 3. Aqui eu coloquei 8 vezes mais, 9 vezes mais, e ele foi de 4 para 5,5. Ou seja, subiu 1,5 unidade de pH. Subiu, mas se manteve mais constante. Isso é o tamponamento. Eu estou adicionando base, mas essa base está sendo neutralizada. Está sendo neutralizada por quem? Pelo ácido presente ali, pelo HA, que é capaz de liberar prótons. Se eu estou colocando o OH-, esse próton está neutralizando esse OH-. Ah, professor, mas por que aqui não teve? Se já tinha esse ácido? Porque nessas concentrações aqui, nessa quantidade de H+, eu tenho muito H+. E aí a quantidade de H+, bloqueia, impede que essa molécula consiga liberar mais H+. Ela vai conseguir liberar H+ aonde? No Ka dela. Aqui é o ponto onde ela mais se liberta do H+. E depende do que? Da concentração de prótons. Eu tive que aumentar a concentração de prótons para que ela pudesse quebrar essa ligação, para que ela pudesse liberar H+, funcionar como ácido mesmo. Se eu colocasse ácido clorídrico aqui, gente, a partir do 1 aqui já está liberado. Ah, vai neutralizar? Bom, SOH menos que eu for adicionando ao ácido clorídrico, ele vai ser neutralizado. Aí chegou o ponto onde acabou o ácido clorídrico, pH sobe. Não adianta. Não tem tamponamento. Para eu ter essa estrutura, eu tenho que ter esse Ka. Ka eu só tenho essa constante de equilíbrio quando o produto se une para formar o reagente e o reagente se dissocia para formar o produto. Então isso aqui é imprescindível. Isso aqui, essa equação, só ácidos fracos e suas bases conjugadas me permitem essa característica, me permitem ter o Ka. Então sempre que eu falar para vocês, olha, eu estou precisando de um tampão, essa substância funciona como tampão, ela precisa de um pKa, eu tenho que fornecer esse pKa dela, pKa ou Ka, né? A gente acha o pKa a partir do Ka menos log de Ka. É isso aqui, ó. Então, esse valor aqui só ácidos fracos possuem. Ácido forte, a gente fala de constante de dissociação da ordem de 100%, então não tem isso. Certo? Bom, outra característica importante é o seguinte. Eu estou mostrando essa reação adicionando hidroxila. Se eu inverter, para eu diminuir a quantidade de pH, eu tenho que adicionar prótons. Certo? Mas não vai mudar muita coisa. Esse ponto aqui a gente vai falar que é o ponto de máximo efeito tamponante. Por que máximo? Porque nessas condições, como eu falei para vocês, a gente tem 50% das moléculas na forma de base, capaz de neutralizar o ácido que eu adicionar, e 50% na forma de ácido, capaz de neutralizar a base que eu vou adicionar. Esse é um ponto de maior efeito tamponante. Mas é só aqui que funciona? Não, vocês estão vendo que tem uma região de platô. Essa região de platô a gente considera ela
uma unidade acima, uma unidade abaixo do valor do pKa. Então o pKa do ácido acético que a gente está falando é 4,76. Quer dizer que ela neutraliza de 3,76 a 5,76. Essa é a região de tamponamento. Bom, eu quero tamponar, manter o pH constante na faixa que a gente falou agora há pouco, ó. 7,4, que é o sangue. 7,4 eu quero manter ele constante. Adianta eu colocar ácido acético? Não adianta. Porque manter o pH constante entre 3,76 e 5,76. 7,4 está aqui, ó. Aqui, ó. Aí já eu só tenho as moléculas na forma desprotonada. Se eu colocar A mais base aqui nesse pH 7,4, eu não tenho ácido para liberar, eu não tenho essa estrutura aqui para liberar. Ó. Então eu estou colocando base, o pH vai subir. Eu vou estar nessa parte, essa parte não é tamponamento. Certo? Ah, professor, mas aqui eu posso neutralizar ácidos, porque eu tenho bastante acetato, eu tenho bastante base conjugada. Bom, mas não vai funcionar também, porque ainda não está na região que se liga, não está na concentração onde você vai fazer esse Ka, essa equação aqui funcionar de uma forma melhor. Então, região de tamponamento, gente, é definida pelo pKa do ácido fraco, que a gente está montando o tampão, uma unidade acima, uma unidade abaixo. Na parte superior, a gente neutraliza melhor base do que ácido. Aliás, ácido do que base, desculpa. Na parte inferior, a gente neutraliza melhor base do que ácido. Certo? Mas essa é a região de tamponamento. Então, sempre esse pKa ninguém tem que decorar, sempre vai ser dado para vocês. Eu vou falar o pKa, vocês vão pensar assim, pKa igual a 6. A região de tampão é de 5 a 7. pKa igual a 2, de 1 a 3. Pronto, basicamente isso é onde funciona como um tampão. Certo? Bom, a gente vai voltar a falar disso a hora que a gente estudar a parte de aminoácidos, a próxima aula, aminoácidos e proteínas. A gente volta a falar dessa estrutura, a gente volta a falar desses equilíbrios. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aconselho vocês a lerem o capítulo de livro da Marzo que eu disponibilizei junto com essa videoaula. E a gente tira as dúvidas na nossa próxima reunião. Tá certo? Um abraço a todos e até a próxima.